Graça e paz, amiguinhos! Tia Débora tá de volta para contar mais uma história. E uma história de poder desse livro aqui, a Bíblia, o livro que só conta a verdade. E essa história que eu vou contar aconteceu há muitos anos atrás, mas foi verdade. Vamos começar? É a história de um homem muito bom. Um homem que andava com Deus. Esse era Noé. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. 3 filhos. E Noé era um homem que gostava muito de conversar com Deus. E Deus falava com Noé também. Noé andava com Deus. Só que na época em que Noé viveu, muita coisa estava acontecendo de ruim, as pessoas tinham se tornado más, violentas, cada um fazia o que queria, não estava nem aí com Deus, não queriam saber de nada que Deus falava e fazia o que queria. Uma bagunça, não estavam nem aí. Mas Deus estava olhando para tudo. Deus olhava tudo aquilo e se entristecia muito. Até que Deus cansou e falou para Noé: olha, Noé, eu vou fazer uma coisa muito séria e eu vou precisar da sua ajuda, Noé. Eu não aguento mais tanta coisa errada, tanta violência, tanta gente má. E eu tive uma ideia e você vai fazer parte da minha ideia, Noé? Aí Noé sempre ouvindo Deus, né? E Deus falando com Noé. E ele falou: Noé, eu vou destruir tudo e vou fazer tudo novo, Noé. E Noé ficou preocupado porque ele tinha 3 filhos e tinha sua família. E ele falou assim: olha, Noé, mas não fique com medo. Eu vou proteger a sua família. Sabe, amiguinhos, quando a gente anda com Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus e quando a gente ama a Deus e a gente fica no centro da vontade dele, ele nos protege. Então, Deus protegeu a família de Noé, mas ele deu uma ordem para Noé, falou assim: olha, Noé, é com você. Você vai fazer um barco gigante. Você vai fazer uma arca. E Noé imediatamente pegou suas ferramentas e começou a construir a arca. E ó, gente, a arca era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Noé levou muito tempo. Sabe quanto tempo Noé levou para construir essa arca? 120 anos. 120 anos. Mas naquela época as pessoas viviam muito e Noé viveu muito tempo. Sabe que idade Noé tinha quando ele terminou de fazer a arca? 600 anos. 600 anos Noé tinha quando ele terminou de fazer a arca. Naquela época, né? Eles viviam muito, muito mais tempo que a gente. Hoje, para viver 100 anos, né, pessoal? Ó, é isso aqui, né? Mas ele viveu muito mais do que 600 anos. Então, Noé construiu a arca. Quando a arca estava pronta, Deus falou para Noé: olha, Noé, agora você vai fazer o seguinte, Noé. Você vai colocar a sua família dentro e eu vou dar uma ordem para os animais. E Noé obedeceu. Noé entrou na arca e colocou a família dele dentro da arca. Sem, Cã, Jafé e toda a família de Noé, né? A esposa,
as noras, os filhos, todo mundo entrou na arca. E Deus deu uma ordem para os animais que de 2 em 2 entrassem na arca. A girafa entrou na arca. Então a arca cabia muitos animais, imagina. A arara azul, a zebra e muitos outros animais. Até o flamingo rosa entrou na arca. E muitos animais, muitos, mas sabe o que é muitos? Muitos animais mesmo entraram na arca. Todos aqueles que Deus mandou, até um casal de elefantes. Nossa, já imaginou? Imagina só, um zoológico dentro do seu quarto. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E Deus falou assim, Noé, agora você vai fechar a arca, porque agora eu vou mandar uma chuva de muitos dias. E Noé obedeceu. A arca estava fechadinha com toda a sua família e todos os animais que Deus mandou estavam dentro da arca. E a chuva começou. E chovia, e chovia, e chovia, e chovia, e chovia muito, 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 muito. E aquelas pessoas que faziam tudo do jeito que queriam, ficaram desesperadas, mas Deus cumpriu o que ele tinha falado e ele realmente destruiu tudo. Mas Deus sempre faz algo melhor. E Noé ficou uma quarentena ouvindo a chuva com a sua família e dentro da arca. Sabe o que é quarentena? Isso que a gente está vivendo agora com esse vírus, nós estamos numa quarentena, né? Mas a quarentena tem fim. Então, a quarentena também teve fim. E depois de 40 dias que Deus abriu as comportas debaixo da terra e as comportas dos céus e caiu muita chuva, tudo ficou inundado, a terra inteira. Mas Deus se lembrou de Noé e fez as águas baixarem. Só que demorou um tempo para baixar essas águas, né? E Deus falou assim, Noé. Deus lembrou de Noé e Noé abriu a janela da arca quando ele não ouviu mais a chuva e soltou uma pombinha. A pombinha rodou, rodou, voou, 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 voou. Sabe qual era a ideia de Noé? Bom, se tiver algum lugar seco, a pombinha não vai voltar, ela vai pousar em algum lugar. Mas a pombinha voltou, ou seja, não tinha nenhum lugar seco ainda. Passaram-se uns dias, uns meses, e Noé mandou de volta a pombinha. Abriu de novo a janela da arca e a pombinha saiu e voou. E trouxe um raminho. Um raminho significa que já tinha alguma coisa verde na terra, já tinha plantas. Então, ele pôde abrir a arca e sair com toda a sua família. Imagina só, saiu com sua família e com todos os animais. Acho que ele não via a hora de sair esses animais, né? Imagina o cheiro que tava lá. Os animais fazendo cocô todo esse tempo, eles fazendo cocô todo esse tempo. Mas Deus mandou a provisão de tudo. Quando eles entraram na arca, eles levaram muita comida, levaram alimento para os animais e também tinha os milagres de Deus que aconteciam, né? Aí, os animais todos saíram e Deus falou assim, se multipliquem, né? Vocês estão livres. E Deus falou para Noé, vocês também estão livres, né? Se multipliquem, nós vamos recomeçar tudo, Noé. E eu escolhi você e a sua família para recomeçarem comigo. E Noé não sentiu medo, porque Deus falou assim para ele, olha, Noé, eu nunca mais vou destruir a terra dessa forma, viu? E olha, para você se lembrar disso e não ficar com medo, eu vou dar um sinal. Eu vou fazer um trato com você, uma aliança. Aliança
É um combinado, um trato feito entre duas pessoas. E Deus falou para Noé: eu vou colocar um arco colorido, um arco-íris no céu, como sinal da minha aliança. E toda vez que esse arco aparecer no céu, é porque eu estou lembrando da minha aliança com você e com toda a humanidade. Sabia disso, pessoal? Vocês sabiam que o arco-íris é um sinal de Deus e do trato que ele fez conosco? Então, quando chover, né? Quando der trovão, você se lembra que Deus falou que ele não vai mais destruir a terra toda, né? Inundando tudo. E aí, eu acho tão lindo porque toda vez que o arco-íris aparece no céu, a gente se lembra mesmo, né? E eu sempre agradeço a Deus. Sabe, pessoal? Eu sempre, todos os dias, eu olho para o céu. Vocês já viram como o céu tá lindo hoje? E olha, além de olhar para o céu, eu vejo muitas vezes assim, olha aquela nuvem, quem já brincou disso? Aquela nuvem parece um cachorro, aquela nuvem parece um gafanhoto, aquela nuvem parece um gigante, não é? Então, olhe para o céu todos os dias. E principalmente depois daquela chuvinha, com aquele solzinho no fim da tarde, Deus, quando mandar um arco-íris, é para você se lembrar e sorrir para Ele e agradecer a Ele, tá bom?